Aleluia. Eu quero ler alguns versículos aqui para compartilhar a mensagem que está no meu coração. Vamos ler o versículo 6. Aleluia. Diz assim a palavra: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificar-lhes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, e aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aleluia. Mas desde o nascer do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis que canseira, o que lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Amém? Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós oramos em o nome de Jesus e te louvamos nessa manhã, e nós oramos para que teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso ensinador, esteja ministrando, esteja revelando, esteja confirmando toda a palavra em cada coração, em cada vida aqui neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, também por aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que
que teu Espírito Santo venha alcançar, venha ministrar, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, e crendo, nós já te agradecemos, amém. Obrigado, Senhor. Tome seu assento, em nome de Jesus, aleluia. Primeira coisa, irmãos, queria explicar que o livro de Malaquias, ele é, então, o último livro do Velho Testamento. Ele foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo, mas, segundo os dados históricos, ele foi contemporâneo também do tempo de Esdras e do tempo de Neemias. E agora, Malaquias, ele é alguém que está trazendo uma exortação, uma grande repreensão, principalmente aos sacerdotes de Israel, porquanto eles estavam fazendo tudo aquilo que Deus havia proibido que fosse feito. Ou seja, eles estavam totalmente ignorando os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, mas interessante é que eles continuavam fazendo, mas do jeito deles, do modo deles, do agrado deles, e não do jeito que Deus havia estabelecido. E aí, a palavra aqui, onde nós lemos, é muito interessante, porque onde inicialmente lemos aqui o versículo 6, fala: o filho honrará o pai, o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdotes que desprezais em meu nome, em que desprezamos, e vós dizeis, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome. Esse é interessante porque existe, no meio religioso, existem tantos argumentos, irmãos, existem tantas coisas para argumentar, para contestar, para se justificar diante de Deus. Mas, na verdade, nós podemos argumentar, podemos contestar, podemos, debater muitas coisas, mas diante de Deus, as coisas são como são. As coisas não mudarão, irmão, se eu maquiar ela e apresentar de uma forma bonita quando ela não é bonita. Eu apresentar alguma coisa perfeita quando ela não é perfeita. Eu apresentar alguma coisa como sendo boa quando ela não é boa. E nós vamos entender, irmãos, que o sentido aqui não é a questão daquilo que Deus estava requerendo, na questão de valores, mas a questão de qualidade. Essas ofertas que estavam sendo entregues no altar, que os sacerdotes estavam oferecendo ao Senhor, estavam, na verdade, desonrando ao Senhor, porque Ele mesmo tinha estabelecido na palavra, dentro da legislação de Levítico, que tudo aquilo que tinha que ser ofertado para sacrifícios, ofertas, ela tinha que ter características. Por quê? Porque elas apontavam para Cristo, para o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, o Filho perfeito. Então ela não poderia ter defeito. Porém, o que estava sendo? O povo estava levando o comum, o vil, o desprezível, o imprestável. O povo estava levando o roubado, o povo estava levando o cego, ofertando o pior que eles tinham, e os sacerdotes estavam dizendo: muito bem, vamos aceitar isso mesmo. Mas a função do sacerdote, o que era? Examinar a oferta, se ela estava dentro do padrão. Por isso que muitas vezes, irmão, nós da igreja, nós como pastores, nós exortamos, porque nós não queremos o mal de vocês, nós não queremos ver vocês perdendo a bênção de Deus, perdendo sua posição em Deus, perdendo a comunhão com Deus. Não podemos fazer como esses sacerdotes aqui, irmãos, que aceitavam tudo que o povo trazia. Se você traz para Deus algo que não presta, eu vou dizer: não presta. Se o padrão de fé que você está vivendo não é uma fé verdadeira, eu estou dizendo que não é verdadeira. Se eu estou dizendo que o teu formalismo não agrada a Deus, eu vou dizer que ele não agrada a Deus.
Ah, pastor, mas aí eu fico triste. É melhor que você fique triste, mas que você se acerte, que você faça o que é certo, faça o que é devido. Então aqui o Senhor está usando, né, o que estava acontecendo para dizer que ele, sendo rei, ele estava sendo desonrado. Quantas vezes Deus está sendo desonrado, irmãos? Porque Deus aqui vai prefigurar o quê? O que nós entregamos para Deus, o pior tempo, quando sobra um tempo, se der eu vou, se der eu faço, se der vontade eu vou, isso é o pior. No comparativo, nós temos que entender que essas coisas, a própria palavra na Nova Aliança fala que as coisas da velha aliança eram tipos, eram sombras, eram imagens daquilo que Cristo faria por nós, daquilo que nós viveríamos como essência. Então, quando nós estamos entregando algo superficial ou vivendo algo superficial, é como algo que não está aprovado por Deus, que não foi estabelecido por Deus. É como uma coisa vil, ou como uma coisa com defeito, uma coisa imprestável, uma coisa, um cego, um aleijado. Não é uma coisa que é boa que eu estou ofertando para Deus. Não estamos falando aqui de valor financeiro. Estamos falando daquilo que ofertamos do melhor para Deus. Do melhor tempo, da melhor devoção, da melhor atenção. Aqui dá-se a entender o quê? Que o povo ia lá e escolhia entre o que eles tinham e pegava o pior, e o pior levava para Deus. Mas para que levar o pior? Deus não quer o pior, não leva nada então. Esse é o padrão, irmãos, em que a palavra aqui está registrada para quê? Para nos mostrar que Deus, ele abomina o formalismo. Deus, ele nos deu o seu melhor, irmãos, e por que nós temos hábitos, manias de entregar para Deus o nosso pior? Ah, quando eu estou quebrado, quando eu estou cansado, quando eu estou moído, aí eu choro para Deus, eu clamo para Deus, eu me volto para Deus, mas quando eu estou bem, eu não quero Deus. Porque queremos entregar o pior para Deus. Estamos desonrando a Deus. Então vamos lá. O filho honra o pai, o servo seu senhor. Imagine você, um patrão, você tem um empregado relaxado, faz tudo de má vontade, tudo mal feito. Você tem prazer nesse servo? E muita gente que fala que serve a Deus, serve a Deus. Seu pior coração, seu pior estado, seu pior tempo, com má vontade. Irmão, Jesus ele ensinou muitas coisas que não é a quantidade, mas é a qualidade. Lembra do que ele ensina lá em Lucas 24, da oferta da viúva pobre? Os ricos lançavam lá no gasofilácio aquilo que lhe sobrava deles, grandes quantidades. Jesus, observando a pobre viúva, lançou ali 2 pequenas moedas. Jesus disse que, em verdade, a maior oferta foi a dela, porque ela deu aquilo que custou para ela, aquilo que tinha valor para ela, aquilo que ela precisava daquilo, mas ela ofertou para honrar o Senhor. Então não é a maior oferta, irmãos, é a qualidade da oferta. Não é a maior entrega, mas é a qualidade da entrega. Se coloque no lugar de Deus. Deus estabeleceu, né, essa aliança. Deus resgatou o povo de Israel, deu a lei para que eles, né, então servissem a Ele, deu os mandamentos, os regulamentos, os estatutos. E agora o que eles estavam fazendo? Trazendo o pior, e os sacerdotes aceitando, entregando para Deus o pior. E quem estava sendo mais repreendido aqui? Os sacerdotes. Aí tem muita gente que não entende porque o pastor hoje pegou pesado. Não, tem que pegar leve. Eu tenho que passar a mão na cabecinha e dizer, continua assim, você está indo muito bem.
Você está indo muito bem, você vai romper o céu. Não, irmãos, porque senão eu seria um enganador, eu seria um profano, eu seria um miserável. Mas longe de mim ser isso. Olha o que ele diz aqui, no versículo 13 que lemos. E dizeis, eis aqui que canseira, ou seja, está fadigado, cansado, desanimado, e o que lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. O Senhor vai aceitar o que não presta? Irmãos, eu sou, talvez eu esteja errado no que eu vou falar, mas eu falo, eu penso dessa forma. Se não presta para mim, também não presta para o outro. Entende? Muitas vezes nós pegamos, irmão, nós queremos doar algo para alguém, mas eu pego aquilo que não presta para mim. Por que eu tenho que dar o que não presta? Por que eu não dou o que presta? Então tem tantas coisas, irmão, que as pessoas pegam como padrão. Isso eu chamo de mediocridade. Isso é mediocridade. Isso é o padrão do formalismo. Agora o versículo 14, preste atenção nisso, irmãos, por que o Senhor vai falar sobre isso? Pois maldito seja o enganador. Eles estavam querendo enganar Deus, mas Deus ele pode ser enganado, irmãos. Deus ele não pode ser enganado, mas eles estavam se fazendo enganadores, naquela persistência de levar e entregar o pior. Deus não pode ser enganado, irmãos. Que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil quer dizer emprestável, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome será tremendo entre todas as nações. Ele é o grande rei, irmãos. Como que nós podemos pegar para chegar diante do rei e entregar aqui para ele o meu resto? Eu gasto toda a minha energia com tudo lá fora, com tudo da minha vida. Aí chega na hora do culto, eu venho dormir na igreja porque é o meu resto. Deus entregou o seu melhor para nós, irmãos. Deus entregou o seu filho. E ele não entregou literalmente, irmãos, ele entregou pessoalmente. Ele entregou para ser o sacrifício perfeito. Ele não entregou algo com defeito. Ele entregou o melhor por nós. E ele entregou aonde? Entregou para a morte de cruz. E agora o que nós fazemos em relação a isso? Então Deus já fez tudo. E agora eu não preciso fazer mais nada. E agora eu sigo o meu formalismo. E agora eu não preciso também entregar mais nada. Aí eu faço uso das palavras da irmã Tainara aqui, né? Aí começamos a nos embriagar com todas as coisas e não nos embriagamos com o Espírito. Ou seja, não buscamos uma comunhão com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Sendo que o propósito de Deus ter entregado o seu Filho é para nós ser gerado Filho, para ter com Ele uma comunhão. Interessante, irmãos, porque, avançando um pouquinho agora, indo lá para o Novo Testamento, lá em Lucas, a palavra fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que estava na casa de seu pai, Lucas 15, versículo 11. E o que aconteceu é que ele tinha tudo na casa de seu pai. Ele tinha o melhor,
ele tinha cuidado, ele tinha a presença do pai, a companhia do pai, a casa do pai, ele tinha tudo. Mas o que ele queria? Ele queria para fora. Então isso fala do quê? Da tendência da natureza. Isso fala da tendência, a natureza tendenciosa a se afastar de Deus e a viver lá fora, bem longe, bem distante. E eu quero ler rapidamente aqui Lucas 15. A partir do versículo 11, assim, um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte da fazenda, da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Muita gente, irmãos, não quer viver dentro de um padrão, não querem viver dentro de um padrão de princípio, de família, de Deus, de igreja, de comunhão. Elas querem viver longe. E o que o pai fez? Vai. O que nós temos escrito aqui? Vamos. Ninguém está preso aqui, irmãos. Pode ir. Só que tem uma coisa, irmãos. Ninguém pode interferir nas decisões e das escolhas de ninguém. Agora você pode decidir pelas suas escolhas, mas não o resultado das escolhas. Ele escolheu aqui, mas qual foi o resultado? Gastou todo o seu dinheiro, e aí o que acontece? Versículo 14, gastou todo o dinheiro, e aí veio uma fome naquela cidade, e ele começou a padecer necessidade. E aí foi trabalhar. Para um judeu isso era muito deplorável, porque para o judeu, segundo a lei, o porco ele é um animal imundo. E agora ele vai trabalhar, cuidar de porcos e desejava se alimentar da comida de porcos. Isso fala o que, irmãos? Que quando nós estamos longe de Deus, mais cedo ou mais tarde, nós vamos padecer. E aí é interessante, irmãos, que esse filho, ele voltou por quê? Por que ele voltou? Porque se não tivesse acabado o seu dinheiro e não tivesse a fome naquela terra, ele não voltaria para Deus. Então a fome, e a seca naquela terra foi o meio que Deus usou para trazer aquele filho de volta. Porque por ele não voltaria. Ele queria viver aquela vida dissoluta. E no versículo 16, então, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, o alimento que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora imagine a pessoa num estado deplorável desse. Aí vem a lembrança. Aí é que vem, a pessoa cai na realidade. 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Então ele voltou para o pai por causa do quê? Por causa da fome, por causa da miséria. Não porque ele amava o pai é que amava ele. Não pense que você está aqui porque você ama Deus, irmão. Se você está na presença dele, é porque Deus te ama. Agora, quando muitas pessoas se denominam cristãs, se denominam filhos de Deus, agora quando eu olho para Cristo, para a sua trajetória, ele como filho de Deus, irmãos, ele nos deu um exemplo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo de filho perfeito.
E as pessoas se espelham hoje, né? Buscam referências onde? Fora de Jesus. Quero ler um texto interessante em Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 31 a seguir, fala o subtítulo: Jesus é avisado do ódio de Herodes. E a palavra fala então: naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então, Jesus já era odiado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos escribas, todos os religiosos, e agora também por Herodes. Queria matar Jesus. Mas agora qual é o posicionamento de Jesus? Qual é o que Jesus pensa? Qual é a postura, a posição dele em relação a isso? Vamos ver. 32. Lhe respondeu: ide dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia, sou consumado. Então ele sabia o que ele tinha que fazer: expulsar os demônios, realizar a cura, e hoje, amanhã, e no terceiro dia, ele ser consumado. Falando do que? Da sua morte sacrificial. Que também fala, dos 2 dias aqui, o primeiro e o segundo dia, que hoje Cristo ainda ele continua fazendo isso, através do reino de Deus, quem são filhos de Deus, realizando curas, e expulsando demônios, e no terceiro dia, que é o dia da manifestação dele, onde ele aparece. Agora Herodes querendo matá-lo, quem era Herodes para matar ele? Quem era Herodes? Quem é o homem para Deus? Uma intimidação? Herodes matou João Batista. Era o tempo de João Batista. Jesus está dizendo: ele não tem nenhum poder sobre mim, nem sobre o tempo de Deus em mim, do Pai em mim. Então eles dizem para aquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, 2 dias. Isso fala dos 2000 anos da igreja. A igreja efetuando cura, expulsando demônios. Temos falado sobre isso, ontem falamos sobre isso, irmãos. E esse é um assunto que muitas pessoas querem ignorar. Mas deixa eu dizer uma coisa: cristianismo sem cura, sem libertação, não é cristianismo. Porque quando Jesus ele foi consumado, ele foi glorificado, ele aniquilou, ele anulou, ele destronou, ele desautorizou o nosso inimigo para sempre, irmãos. Ele derrotou para sempre. Ele é um ser derrotado, ele é um ser fracassado. Então o nosso Senhor ele fazia isso, continuou fazendo até ser consumado, e ele continua fazendo isso. Só que o problema é que hoje temos o que? As religiões. As religiões para dizerem o quê? Não, deixa os demônios ali. Eles não são tão ruins assim. Deixa as doenças ali. Não estão matando tanta gente assim. Deixa elas aí. Qual é o problema? E o que é o cristianismo? É um reino de Deus, um reino de luz, um reino de vida, que sempre subjuga o reino da morte, o reino das trevas. E nós não se atentamos para isso. Parece que não olhamos o valor da obra de Deus. Eu tenho mostrado, quero repontuar aqui Lucas 10, que é uma palavra muito interessante. Lucas 10, porque os 70 discípulos são a figura da igreja. E uma coisa bem interessante em Lucas 10, a única vez, eu quero usar aqui o versículo 21, a única menção que a palavra fala
que Jesus se alegrou no Espírito Santo? Foi quando? Vamos lá, nós vamos ler aqui esse texto para ver o contexto. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e aos inteligentes, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi tua vontade. Aleluia. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Aleluia. Porque o Senhor escondeu, deu graças ao Pai por ter escondido essas coisas dos sábios, entendidos e revelado aos pequeninos. Mas o contexto quer dizer do quê? Quando os 70 voltam, lá no versículo de número 17, eles voltaram, Jesus tinha ordenado que eles fossem em algumas aldeias, lugares onde ele iria, e voltaram os 70, não eram os 12, 70 discípulos, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Agora, como que um cristianismo, como que um cristão que se preza, ele pode entender que eu vou lidar com Cristo, vou ter uma comunhão com Cristo, mas eu não vou ter não vou ter, vamos dizer, um confronto com demônios? Inevitavelmente, queridos, porque são dois reinos: reino de luz, reino de trevas, reino de vida, reino de morte. Note uma coisa: como que os 70 voltaram? Com alegria. Por que hoje não existe uma alegria mais na igreja? Porque doenças, porque problemas, porque ações demoníacas se tornaram comuns, aceitáveis. Aí as pessoas sofrem, sofrimento não traz alegria, mas aqui tinha liberdade, tinha libertação, então trouxe alegria para esse evento. E aí, eles alegres, Jesus, vai ficar mais alegre, mencionamos ali o 21, que ele se alegrou no Espírito Santo. Agora, interessante, porque, vamos lá, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Já expliquei isso. Satanás, por causa do pecado do homem, ele tinha um lugar à direita de Deus. Por quê? Porque o homem cometeu uma traição a Deus, tudo aquilo que Deus havia confiado ao homem, ele entregou ao diabo. Então o diabo tinha um lugar à direita de Deus, e só legalmente pela obra consumada de Cristo é que o diabo seria destronado e que Jesus seria glorificado para estar hoje à direita de Deus como ele está. Então isso ele viu em uma visão profética, de Satanás caindo do céu como um raio. Raio quer dizer rápido. Quando Jesus subiu, amado, Satanás já tinha caído. Jesus, ele subiu ao céu. Ele está à direita de Deus, não é o diabo. O diabo é o ser maldito. Versículo 19. Agora, olha o que ele fala aqui. Então, isso é uma figura da igreja de 70. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora o inimigo vive pisando pessoas, machucando famílias, machucando vidas, machucando a sociedade. Ou seja, o poder que ele deu para nós não operamos, não praticamos. E aí o que acontece? Estão em tristeza porque estão debaixo do poder do inimigo, presos pelo poder do inimigo, e por isso não tem alegria. Vidas roubadas, cristianismo, essência de Deus roubada. Nós somos chamados para viver a essência, irmãos. A essência da vida de Deus, a essência do cristianismo. Toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, referindo-se a toda espécie de demônios. Pisar quer dizer subjugar. Tem um demônio lá, sai correndo. Ai, não quero me envolver com isso. Enquanto você tiver essa mentalidade, você não tem Jesus na sua vida. É simples assim.
Porque se quem tem Jesus na sua vida, ele tem autoridade na sua vida. Porque Jesus é um homem da autoridade, aquele que está à direita do Pai. Aleluia. Versículo 20, isso eu tenho que explicar novamente, expliquei ontem, porque muita gente usa isso, e o próprio inimigo usa isso como argumento para dizer, não é necessário esse negócio de expulsão de demônio, negócio de cura, isso não existe fora do cristianismo. Não existe para quem está vivendo fora do cristianismo. Não vos alegreis, porque se vos sujeitos espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Claro que a maior alegria da nossa vida tem que ser pelo fato de sermos realmente amados por Deus, gerados por Deus e ter o nosso nome no livro da vida. Mas isso não quer dizer que não estamos responsabilizados a atuar no reino de Deus, a curar, a libertar, a abençoar. Mas por que eu não estou funcionando assim, pastor? Qual é a tua entrega para Deus? O que você entregou para Deus até aqui? As coisas que são vis? As coisas imprestáveis? O resto do teu coração? O resto da tua motivação? Como que você vai fluir no reino de Deus? Jesus, ele falou, irmãos, olha bem, muita gente fala sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e eu falo tanta mentira nesse negócio do reino de Deus, do que fala. Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Jesus falando, ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo, irmãos. Lucas 11, 20 fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus. Consequentemente, a clareza, né, a manifestação, a realidade é que o reino de Deus se chega. O reino de Deus estava subjugando o reino das trevas. O reino de Deus não é uma teologia, não é uma teoria, irmãos. É um reino. É um reino. Eu me pergunto, irmãos, quantas pessoas hoje não estão felizes, não têm alegria dentro da sua vida, na sua caminhada cristã. Por quê? Porque ao invés de elas sujeitarem os demônios, em nome de Jesus, os demônios já sujeitaram elas. E elas estão querendo o quê? Encobrir de Deus, dizer, está tudo bem, pastor, eu estou sentado na igreja hoje. Graças a Deus que eu estou na igreja. Se você está dominado, sujeito, você está sendo o quê? Um enganador. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Eu não estou conseguindo. Eu não estou vivendo, eu não estou operando, eu não estou funcionando no reino de Deus, eu não sou funcional. Tem que acontecer algo na minha vida. Por isso que nós temos tantos religiosos, irmão. Porque é mais fácil, as pessoas elas se moldam ao padrão religioso, ao formalismo. E eles pensam que Deus se agrada do formalismo. Como se Deus não visse. Deus está sendo desonrado no teu formalismo. Vou repetir. Deus está sendo desonrado no teu formalismo. Existe uma coisa, irmão, nós precisamos entender. Por exemplo, igrejas que não creem na cura divina. Tudo bem, eles são cristãos, vamos morar no céu, eles também certamente irão.
Mas só que assim, ó, eles nunca vão provar disso. E quantas coisas eles vão sofrer por não crerem, não desfrutarem desse privilégio. Outras igrejas que não creem no batismo do Espírito Santo. Que pena! Eles não vão ter esse privilégio na vida deles. Só isso. Ou seja, de alguma forma, Satanás ele vai roubando o corpo de Cristo, tirando uma parte, tirando outra, e a igreja vai ficando o quê? Vai ficando mutilada, vai ficando privada, não consegue mais viver em essência. Então, voltando ao texto de Lucas 10, ao invés de a igreja, em nome de Jesus, fazer com que os demônios se sujeitem, elas estão sujeitas pelos demônios. Que triste isso. Isso é a mesma condição daquele filho pródigo que estava lá padecendo fome e necessidade, numa vida deplorável. Pessoas dentro das igrejas, numa vida deplorável. Sem sabor, sem essência. Mas, amados, o chamado de Deus para nós hoje, através dessa palavra, é que a gente se volte para Deus de coração. Que a gente venha honrar verdadeiramente o Senhor, como Ele é, como Ele declarou, porque o meu nome será grande sobre toda a terra, será temido em toda a terra. Se isto ficou registrado para nós no livro de Malaquias, irmãos, isso é um exemplo para nós não cometer o mesmo padrão, não viver o mesmo padrão. Se o Espírito Santo tem nos exortado sobre isso, eu falei que ele é um contemporâneo do livro de Ageu, do livro de Neemias, de Esdras, de Esdras e Neemias, e Ageu foi um dos profetas que também exortou grandemente Israel. Quando voltaram do cativeiro babilônico, que tiveram lá 70 anos em cativeiro. Por quê? Porque suas prioridades estavam invertidas. Foco invertido. E a casa de Deus estava sendo desprezada. Que é a figura da igreja. Igreja é o último dia. Igreja é o último lugar. É a última alternativa. Interessante, irmãos, que quando começou a igreja, lá em Atos 9, Pedro ele ressuscita. A primeira pessoa que ele ressuscita, uma mulher por nome Tabita, também chamada Dorcas. Por que ela, quando morreu, irmão, foram chamar Pedro? Porque todo mundo estava na fé e tinha uma consciência do poder do Evangelho, do poder de Cristo, do poder de vida, do poder da ressurreição. Porque os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do Cristo vivo, daquele que vive, daquele que é rei, daquele que é Senhor. Mas qual é o testemunho que damos hoje? Não sei, eu acho que Deus é bom. Isso é testemunho, isso é um testemunho, isso é uma tristeza, isso é uma fraqueza, isso é uma derrota. Não foi para isso que Cristo morreu, não foi para isso que Cristo venceu, não foi para isso que Cristo ressuscitou, não foi para isso que Ele subiu ao céu, não foi para isso que Ele destronou Satanás. Para não se viver dentro do formalismo. Já concluindo, meu irmão, minha irmã, qual é a tua entrega para Deus? Você só entregou aquilo que restou para Deus? Ou você já pensou em entregar o melhor para Deus? Dar o seu melhor para Deus? Não, Deus tem que me aceitar, porque eu vou na igreja, né? Quando eu vou na igreja, Deus me aceita. Aceita o teu pior? Talvez. Dependendo da tua circunstância, talvez. Mas olhando para a palavra, Deus não estava aceitando nada daquilo que era desprezível,
daquilo que não prestava para o povo, Deus não estava aceitando nada. E ele disse ainda: maldito seja o enganador. Porque o enganador, o primeiro a enganar é ele mesmo, ele se engana. Sabiam disso? O enganador, primeiro, ele se deixa ser enganado. Depois ele começa a enganar os outros. E nós, como igreja, irmãos, como irmão de vocês em Cristo, eu não posso dizer: irmãos, parabéns. Parabéns para vocês, continuem assim. Não, irmãos, eu não digo isso. Porque eu seria um enganador. Irmãos, olhe tuas prioridades. Olha o que você tem entregado para o Senhor. Olha o que você tem se dedicado ao Senhor. O tempo de qualidade para o Senhor. Há muito tempo atrás aqui se falava sobre tempo de qualidade, tempo de qualidade. As mesmas pessoas que falavam até hoje não vivem esse tempo de qualidade. Porque isso é engano, é ser enganador. Ô pastor, assim assim é verdade. Eu não posso ser um enganador. Assim é a realidade. Ou não lembro que era falado muito sobre isso. Onde está o tempo da qualidade? Cada vez com menos tempo para Deus. Quando sobra um tempinho, então eu vou lembrar que existe a Bíblia, que existe uma palavra, vou dar uma lidinha rápida lá, né, alguma coisinha, e depois eu corro para a minha vida. Aí nas outras coisas, eu me dedico, eu me derramo, eu vou até me embriagar, como foi falado aqui já nessa manhã. Mas, irmãos, o Senhor está te chamando para a realidade. Está te chamando para a realidade. O Senhor é um Deus de realidade. Amém? Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele fala a realidade. Ele não vai falar aquilo que eu gosto para me agradar, sendo que eu não estou vivendo de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para mim. Ele não vai me enganar dizendo que está bem quando não estou bem. Ele vai dizer que está mal, meu filho. E eu vou dizer: é verdade, Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa: nós estamos sendo roubados quando nós não estamos utilizando aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Nós estamos sendo roubados. Não se permita ser roubado. Amém? Não se permita. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero orar pelo teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus oramos por cada vida neste lugar, por cada coração. E eu oro em nome de Jesus para que cada coração possa se despertar para a realidade da sua palavra, para a realidade da sua vontade, do seu propósito para cada vida, do seu propósito para essa igreja. Que toda entrega, Senhor, vil aqui, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo pensamento de engano venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que haja, Senhor, liberalidade, verdade em cada coração aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Espírito Santo, eu te peço, testifica, confirma essa palavra em cada coração, desperta cada coração, aviva a tua obra em cada coração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, eu lembro-me da palavra de Isaías, capítulo 60. Aleluia, porque a tua palavra diz ali que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas eis que sobre mim, sobre nós, aleluia, vem nascendo a sua luz. E a luz é para brilhar. Aleluia, a luz é para brilhar. A tua palavra diz que não pode se esconder. Aleluia, uma cidade edificada sobre o monte não pode apagar uma lâmpada que está acesa. Aleluia, aleluia, não pode se colocar embaixo do alqueire, mas do velador, para dar a luz a todos que estão na casa. Pai, que sejamos essa luz para esse tempo. Sejamos a luz para esse mundo,
Pai, em nome de Jesus eu oro, para que toda palavra seja confirmada, seja aceita, Senhor, em cada coração aqui, no poder do Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, e eu já te agradeço por quanto eu creio, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.